Boa tarde, pessoal. Dando sequência à nossa série de vídeos sobre FreeBSD, nós vamos falar agora sobre instalação de softwares de terceiro no FreeBSD. Bom, o que eu quero dizer com a expressão software de terceiro? Software de terceiro é a classificação que o projeto dá a softwares que não façam parte do Base System do FreeBSD. O Base System é a coletânea de softwares que é instalada no nosso equipamento após o processo de instalação, seja via instalação guiada, seja via disco virtual disponibilizado no formato VHD ou outros similares, tá? Por que isso ocorre, pessoal? A ideia do projeto é que você, enquanto usuário ou enquanto administrador, molde o seu sistema de acordo com as suas necessidades. Não faz sentido que o sistema instale ambiente gráfico, navegadores web, leitores de e-mail, comunicador instantâneo, etc, 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 a um usuário que pretende única e exclusivamente disponibilizar um servidor web enxuto, por exemplo, né? Eu estaria carregando o meu sistema, eventualmente abrindo ele aí a uma série de vulnerabilidades sem a menor necessidade. E isso acontece em inúmeros sistemas hoje, tá? Então o FreeBSD ele vem com um sistema minimalista, de modo que o usuário personalize esse sistema de acordo com suas necessidades, tá? Para isso, existem algumas possibilidades de gerenciamento de softwares de terceiro, e a primeira que a gente vai trabalhar nos vídeos é a ferramenta PKG. PKG nada mais é do que um sistema de gerenciamento de pacotes binários nativo do FreeBSD, ok? Assim como os sistemas Linux Debian utilizam o apt-get, por exemplo, o FreeBSD utiliza o PKG para a mesma finalidade, ok? Então, quando o comando é executado pela primeira vez, a gente recebe uma mensagem de que ele efetivamente não foi instalado no sistema, ok? Ele ainda não está presente no sistema. E se a gente deseja que ele seja instalado, a gente responde que sim, e o sistema cuida do download e instalação da ferramenta, ok? Então ele mostra aí pra gente quais são os parâmetros esperados na execução do comando. Uma vez que ele está instalado, é natural que a gente passe então a instalar novos softwares ao nosso sistema, a agregar novos softwares para nosso sistema. No entanto, para que a gente faça isso da maneira correta, é interessante que primeiro nós pesquisemos esse software na base de softwares disponíveis, tá? Então vou pegar um exemplo aqui, um software que todo mundo conhece, já usou, pelo menos já ouviu falar, que é o sudo, né? Que nos permite realizar tarefas administrativas com usuários não privilegiados, por exemplo, tá? Então para isso a gente vai usar PKG, a ação search, que é de busca, e o nome do pacote, que é sudo, ok? Então ele vai nos trazer pacotes que possuam essa string na sua composição, ok? Então nós temos aqui várias opções, inclusive a que a gente esperava, que é o sudo 1.8.27. Uma vez que nós localizamos o software que a gente deseja instalar, eu vou utilizar então a ação install, tá? Mas antes de usar o install, eu vou mostrar para vocês a ação info, que mostra para a gente quais são os softwares instalados na máquina, softwares de terceiro instalados na máquina. Por hora, nós temos somente o próprio gerenciador de pacotes, que é o PKG, ok? Após a gente instalar o sudo, PKG install sudo, e aí a gente não precisa especificar qual é a versão, uma vez que existe uma só, ele vai nos dizer o seguinte: olha, novos pacotes serão instalados. Só que a gente não está vendo só o sudo aqui, nós estamos vendo outros dois, o getTextRuntime e o indexinfo. Por que isso ocorre? Em função de que
o sudo utiliza esses outros dois pacotes como dependência e o PKG resolve essas dependências automaticamente, tá? Então, além do sudo, ele vai instalar todas as dependências necessárias. Então, serão necessários 3 pacotes, esse espaço em disco será requerido e, efetivamente, os pacotes serão baixados da internet, ok? Então, ele já baixou, já instalou e agora, se eu rodar o pkg info, ele vai me mostrar não só o pkg, mas também o sudo, o index.info e o getText runtime, ok? Bom, se o pkg install, é importante rodar o sudo, mostrar que ele está disponível, né? E se pkg install instala um pacote, pkg delete remove esse mesmo pacote, tá? Então, eu pedi para ele remover, deletar o pacote sudo e ele vai fazer isso. No entanto, pessoal, vocês estão observando aí o seguinte, quando eu rodo o pkg info, a gente observou nessa ação aí que ele só removeu o sudo, ele não removeu nem o getText runtime e nem o index.info. Por que isso acontece? Para que eventualmente outros pacotes que façam uso desses dois pacotes que restaram aqui não sejam quebrados, tá? Evitando que o nosso sistema aí fique inconsistente. Para que ele verifique isso de uma maneira mais aprofundada, nós vamos rodar o comando pkg auto-remove. pkg auto-remove vai verificar se o nosso sistema possui pacotes órfãos, que são pacotes que eventualmente foram instalados por se tratarem de dependências de outros pacotes que foram removidos do sistema, como é o caso do sudo, tá? Então ele verificou aí que getText e index.info são pacotes órfãos, e aí ele passa a limpar esses pacotes do nosso sistema e novamente nós voltamos a ter somente o pkg, tá? Tem uma outra característica importante que a gente precisa mostrar aqui, pessoal, que é o seguinte: toda vez que eu baixo um pacote da internet, esses pacotes são cacheados na minha máquina, tá? Ou seja, apesar de eles não estarem instalados, eles estão disponíveis na minha máquina, ok? Então, se eu reinstalar esses pacotes, eles não necessitarão de download da internet, eles já estarão aqui. Então, isso é muito interessante para que eu crie, por exemplo, um repositório local ou eventualmente transfira esses arquivos para outras máquinas, tá? Isso é bastante interessante para a gente não utilizar a largura de banda de maneira desnecessária, tá? É óbvio que esses pacotes que a gente está trabalhando agora são pequenos, né? Até para que o vídeo não fique muito extenso, mas eventualmente a gente pode trabalhar aí com instalação de ambiente gráfico, suite Office, navegador, que são pacotes mais pesados, né? Então, quando a gente tem um repositório na rede local, a transferência fica muito mais rápida e a gente não utiliza a banda sem necessidade, ok? No entanto, assim como isso é um benefício, ele pode ser também um problema, tendo em vista que eu tenho um HD de pouca capacidade ou coisa do tipo, tá? Então, para isso, eu tenho o comando pkg-clean, tá? pkg-clean, o que ele faz? Ele me permite manter somente a versão mais recente de um pacote, tá? Então, imaginemos o seguinte, imaginemos que eu instalei o Firefox versão 64, por exemplo, e passado algum tempo eu fiz a instalação para a versão 65, tá? Estou usando versões aqui ao acaso, sem a preocupação de saber se está correto ou não, tá? Então, na prática, quando eu faço a instalação desses pacotes, as versões anteriores permanecem, tá? Então, mesmo que eu esteja com a versão 65 instalada e a versão 64 não, porque ela foi atualizada, o pacote continua no meu cache e isso, obviamente, vai me ocupar espaço, tá?
Quando eu rodo o pkg clean, o que ele faz? Ele apaga a versão mais antiga, que é a 64, e mantém somente a mais nova, que é a 65, ok? Então, por isso que agora, quando eu rodei pkg clean, ele não apagou nada. Por quê? Porque todos os pacotes que eu instalei possuem uma única versão, não possuem versões mais atuais, tá? Se eu quiser apagar tudo que eu tenho no meu repositório e não desejo deixar mais nada cacheado, eu vou usar a opção "-a". Feito isso, ele vai apagar todas as versões que eventualmente existam, tá? Vai remover os pacotes e vai me liberar esse espaço. Então agora, se eu tentar listar esse diretório, ele vai estar vazio, ok? Então isso é uma coisa que você pode ou não utilizar, fica a critério de vocês, tá? Uma outra opção é a opção fetch. O que ela faz? Ao contrário da opção install, ela não vai baixar e instalar um pacote, ela vai somente realizar o download do pacote, ok? Por quê? Porque de repente eu não quero instalar esse pacote nessa máquina, quero instalar em uma outra qualquer, ok? Então ele faz esse download para posterior utilização e joga lá no nosso diretório de cache, ok? Uma vez que observem que ele não trouxe a dependência nesse caso, tá, pessoal? Ele só trouxe o pacote. Tem uma outra opção que é importante a gente saber também, que é o pkg add, tá? Que basicamente vai instalar um pacote local no nosso sistema, tá? Aqui ele deu um erro porque ele está sentindo falta justamente da dependência getText runtime, ok? No entanto, se a gente utiliza a opção install, ele vai resolver essas dependências. A minha ideia aqui era somente mostrar a existência da opção add, tá? Por que isso acontece? Ó, quando eu rodo o install, ele vai me trazer inclusive o sudo, tá? No caso aqui ele aproveitou o que estava no cache, mas quando eu quero instalar um pacote que eu já disponho, eu uso a opção add no lugar da opção install, ok? Bom, uma outra opção interessante que eu tenho é a opção update. A opção update, pessoal, normalmente ela é acionada pelo próprio pkg automaticamente quando a nossa base de pacotes está desatualizada. Então, de tempos em tempos, ele faz esse procedimento automaticamente. O que o update faz? Eu tenho no meu equipamento uma lista de pacotes disponíveis em ambiente FreeBSD. No entanto, essa lista, ela de tempos em tempos é atualizada em função da existência de novos softwares, de novas possibilidades de versões mais recentes, tá? E por conta disso, eu preciso que essa base local minha esteja sincronizada com as versões mais recentes disponíveis no site do projeto, tá? De modo que, se eu tenho uma versão mais nova, eu instale essa versão mais nova, tá ok? Eventualmente, a versão mais nova não significa que ela tenha novas funcionalidades somente, mas também correção de bugs, tá? Então, por isso que é importante a gente sempre realizar o update ou contar somente com os updates automáticos da ferramenta, tá? Além do update, nós temos também a opção upgrade. O que a opção upgrade faz? Uma vez que nós instalamos um software na nossa máquina, eventualmente nós podemos checar se existe uma versão mais nova, tá? Então eu posso fazer isso globalmente para todos os pacotes, tá? Que é somente a opção pkg seguida da ação upgrade,
ou eu posso checar um pacote específico, por exemplo, o próprio PKG, ok? Ou o próprio sudo. Então, quando eu quero checar um software especificamente, eu coloco qual é o pacote que eu desejo checar. Se eu não utilizo parâmetro nenhum, ele faz isso para todos os pacotes instalados, tá certo? Um outro comando, uma outra ação importante é a opção help, tá? Ação help, seguida da ação que eu desejo obter ajuda. Então, quando eu faço isso, ele me traz uma man page relacionada àquela ação especificamente, tá? Então, install, add, delete, auto remove, auto remove, ok? E assim por diante. E por fim, pessoal, nós temos um outro comando bastante interessante, que é o comando pkg audit, a ação audit, melhor dizendo, tá? O que a ação audit faz, pessoal? Ela faz, como o nome sugere, uma auditoria no nosso sistema no que se refere a pacotes que eventualmente possuam vulnerabilidades públicas conhecidas, tá? Então, se eu tenho um pacote na minha máquina que eventualmente tem um problema de segurança, o PKG Audit vai me informar sobre isso, tá? Aí fica a cargo do administrador, do usuário da máquina, checar se essa vulnerabilidade é baixa, média ou severa, e aí decidir se vale a pena ou não o risco de manter esse pacote na máquina até que ele seja corrigido, tá? Então essa é uma ferramenta extremamente interessante que a gente pode fazer uso e deve fazer uso para checar se nós não temos vulnerabilidades importantes na nossa máquina, ok? Também é possível configurar o sistema de modo que ele não aceite a instalação de pacotes que eventualmente possuam vulnerabilidades, tá? Isso a gente pode ver em um vídeo mais à frente. Mas a ideia desse vídeo era essa, pessoal, era mostrar para vocês as principais funcionalidades da ferramenta PKG, dessa forma tornar possível a instalação de softwares de terceiro, tá? E a partir daí vocês possam personalizar os sistemas de vocês, tá? Agradeço a vocês aí pela atenção. Peço que vocês comentem no vídeo aí eventuais dúvidas ou eventuais demandas para novos vídeos. E caso tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo e compartilham para que ele chegue a um número maior de pessoas, tá ok? Então, obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.